Uma família que corria um grande perigo. Um ladrão fugitivo e perigosíssimo estava pronto de executar o seu plano. Mas, em vez disso, ele mudou de ideia e agora ele praticou um roubo que não estava nos seus planos. Se você quer entender realmente o que aconteceu nessa história, fique comigo até o final e você vai descobrir que história maravilhosa e surpreendente. Seja bem-vindo ao nosso canal e ao quadro Histórias Inspiradoras, onde eu conto histórias que realmente aconteceram e que, além de inspiradoras, são edificantes, histórias de fé, de coragem, de ânimo. Histórias que trazem grandes lições para a nossa vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido para se inscrever no canal e também compartilhar. Você vai estar fazendo um trabalho missionário por excelência. Então vamos espalhar o amor de Deus. Aproveite para deixar o seu like e o seu comentário. Então vamos à história de hoje. Um roubo fora dos planos. E o final, com certeza, vai te surpreender. Essa história é sobre um guarda-floresta e o capitão de ladrões, isso mesmo. Anos atrás houve um guarda-floresta chamado Grimace. Esse Grimace, ele habitava um retiro solitário nas florestas montanhosas da Prússia. E a família dele era a esposa, a mãe dele e uma filha de mais ou menos 12 anos. As mulheres eram cristãs devotas mesmo, mas ele era ateu, ele não acreditava em Deus e pior, ele ainda ria das orações da esposa e ainda dizia que ela tinha uma louca confiança em Deus. Que bom seria se todos tivessem essa confiança tão grande em Deus, não é mesmo? Seguindo aí com a história, vai ouvindo, gente, olha. Esse guarda-floresta tinha prendido uma quadrilha de ladrões esses ladrões estavam fazendo uma ruaça ali em torno, né, não só no bosque, ali próximo à floresta, mas em toda a comunidade. Porém, o chefe dos ladrões, o chefe dessa quadrilha havia escapado. E ele era um homem temido. E por causa da quadrilha, ou seja, dos companheiros dele que foram presos, ele havia jurado se vingar do guarda-floresta e ele prometeu também que ia eliminar toda a sua família. E foi no outono, em uma noite com uma tempestade, muito vento. O guarda, ele tinha saído de manhã, mas ainda não tinha voltado. As duas mulheres estavam sentadas próximo ao fogo. Por causa da demora, elas estavam já bastante assustadas. Por quê? Porque este ladrão, o chefe dos bandidos aí, ele havia sido visto rondando por ali há alguns dias e elas estavam temerosas pelo amado delas, né? Tanto a mãe quanto a esposa estavam muito assustadas. Mas aí a senhora mais velha, a mãe do guarda, resolveu que as duas deveriam fazer alguma coisa diferente, em vez de ficar falando de temor, em vez de ficar mencionando aí o temido bandido, elas agora resolveram fazer a leitura de um salmo e depois fazer uma oração. Pegando a velha Bíblia, a esposa do guarda abriu no Salmo 71 e começou a ler em voz alta. Esse salmo é lindo, não sei se você já conhece, coloca nos comentários se você já leu este salmo. São palavras que realmente servem de consolo. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Sê tu minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus meu, das mãos do homem injusto e cruel. Então elas fizeram a leitura deste salmo em voz alta e depois que terminou a leitura, elas leram também as palavras de um hino, de acordo com as palavras de Davi. Dobraram então os joelhos em fervorosa oração, contando a Deus os seus temores, pedindo sua proteção poderosa, pedindo também em favor
dos temores delas, para que Deus aliviasse seus corações. E elas oraram também, não somente pelo esposo e filho, né, que estava em perigo, mas também pelos outros doentes, pelos pobres daquele lugar. E não se esqueceram de pedir a graça de Deus em favor dos malfeitores. Vai ouvindo aí, olha, elas oraram, não se esqueça disso aqui, tá? Essa parte é importante. Elas oraram em favor dos malfeitores. Especialmente, olha por quem essas mulheres oraram. Especialmente orar em favor daquele que havia jurado exterminar o chefe da família, para que Deus tocasse o coração dele, mudasse o coração perverso e desviasse este homem do mau caminho. E depois que elas fizeram essa oração, o que aconteceu? O temor desapareceu do coração delas. Todo o temor, toda a apreensão. Agora eu quero abrir um parênteses e fazer uma pergunta para você. Alguém já te fez mal? Alguém já fez alguma coisa muito ruim para você? Tomara que você não tenha inimigos, mas se você tem, você já orou por eles? Já orou por os seus inimigos ou por aquele que te fez mal? Você alguma vez já orou por quem te fez mal? Escreve aí nos comentários. Em seguida, o chefe da família chegou, são e salvo. As mulheres ficaram contentes, inclusive a esposa contou para ele da oração, né? Do salmo que elas leram, da oração que elas fizeram. E o que ele fez, mais uma vez, riu. Isso mesmo, ele sorriu como sempre fazia quando elas falavam de Deus. E sabe o que ele falou? Que a mulher era louca, pois as orações dela não tinham valor algum. Alguém já falou para você que as suas orações não têm valor? Pois é, e sabe o que mais esse homem falou? Que pela parte dele preferia confiar nas suas armas infalíveis e em seus cães fiéis. E assim ele começou a examinar, né, a casa, portas, janelas, para ver se estava tudo fechadinho. E como estava tudo bem, pelo menos ele julgou assim, eles foram dormir. Gente, ó, vai ouvindo, hein? Agora o negócio começa a acontecer. Algum tempo depois, quando toda a família dormia, saiu de debaixo de um banco no canto escondido um homem de aparência rude e feroz. Quem exatamente? Era o ladrão temido. Esse homem havia penetrado na casa às ocultas, ao pôr do sol, enquanto não havia ninguém em casa. Ele se escondeu e ficou ali. Permaneceu ouvindo tudo. Olha, ele escutou tudo que se dizia em relação a ele mesmo. Ele tinha vindo ali para quê, né? Como é de imaginar, para matar toda a família quando estivesse dormindo. E agora ele podia executar o seu plano, mas havia um empecilho. Ele foi quietinho à mesa, pôs sobre ela a faca afiada que ele trazia consigo. Aí ele pegou a Bíblia, que a mulher do guarda, né, leu no culto da noite, e que ainda estava aberta no Salmo 71 que tinha sido lido. Aquelas palavras tinham operado aí sobre ele um efeito, exatamente um efeito assim muito forte, né? Então ele experimentou ler aquelas palavras na luz da lua, mas ele não conseguiu. Aí ele fechou o livro, ficou ali perplexo ao pé da mesa, ele não sabia o que fazer. Ele até tentou vencer aquele estado de vacilação. 2 ou 3 vezes ele pegou a faca para cometer os assassinatos. E tremendo ali, ele pegou a faca, colocou de novo em cima da mesa. Depois ele pegou a faca de novo. Mas ele pensou naquelas palavras consoladoras do Salmo e ele teve medo de cometer o ato. Gente, olha o que aconteceu. Ele pôs a faca outra vez em cima da mesa, tomou a Bíblia consigo, abriu de mansinho a janela e saiu tão silenciosamente que nem os cães o pressentiram. Pois é, aí ele pulou depois a cerca e desapareceu na escuridão do bosque. Ele roubou uma Bíblia. Era um roubo que não estava nos planos dele. Qual era o plano dele?
cometer os assassinatos. Ele ia matar o guarda-floresta e toda a sua família. Esse era o plano, o propósito. Ele se infiltrou na casa para isso. Mas, de repente, em vez de cometer esse crime, ele roubou. Cometeu um roubo que não estava nos planos dele e desapareceu. Muito bem, de manhã, quando a família acordou, eis que a janela estava aberta, uma faca em cima da mesa e o desaparecimento misterioso da Bíblia. Ficaram todos surpresos. Claro, não é para menos, né? Aí vai ouvindo aí o resto da história. A janela aberta era sinal de que alguém estivera em casa. A faca mostrava que o plano dessa pessoa era o quê? Matar. E a falta da Bíblia indicava que esse livro precioso tinha sido, de alguma maneira, o salvador da casa. E aí o chefe da família revistou toda a casa, viu que não tinha mais ninguém. A esposa do guarda, nossa, ela ficou muito grata, dava muitas graças a Deus. Bom, depois daquela noite, não se ouviu mais falar do ladrão temível daquele bosque. Veja bem, hein? Guarda essa informação. Depois daquela noite, não se ouviu mais falar deste homem. Muito bem, depois de um tempo, rebentou a guerra entre a Prússia e a França. E houve aí uns combates bem sanguinolentos. E entre os que caíram no campo, muito ferido de batalha, estava um capitão prussiano, que é o nosso guarda-floresta dessa história. Então veja que os soldados prussianos acharam que ele estava morto. Então abandonaram ele no campo. Mas ele não havia morrido. E um pescador que passava por ali ouviu os gemidos do pobre ferido, colocou ele no barco com a ajuda de uma outra pessoa e se dirigiu à sua cabana. Ali havia algumas cabanas e à margem do rio, né? Então eles se dirigiram para lá. Esse pescador entrou em contato com a esposa do guarda-floresta, que era o capitão, né, que estava na batalha, para que fosse cuidar dele. E o pescador cedeu sua cabana e foi com a sua esposa para uma cabana vizinha e deixou o guarda-floresta com a esposa e a filha até ele se restabelecer. Então, durante a sua enfermidade, o capitão pensou na maravilhosa salvação que Deus tinha operado na vida dele, principalmente naquela noite memorável. E ele pensou também na maneira como Deus tinha preparado para ele aquele tratamento através do pescador, das pessoas que estavam ajudando. E ele estava sendo tratado dos ferimentos. Em tudo isso, ele pôde ver a mão de Deus. E olha que bênção, gente. Ele se entregou a Deus, tornou-se cristão, começou a orar seriamente. E depois que ele se restabeleceu, ele tratou de preparar-se para voltar para casa. Porém, ele mostrou o desejo de pagar ao pescador toda a sua generosidade, toda a sua hospitalidade. Mas o pescador não quis aceitar nada. Contou ao guarda que a sua dívida em relação a ele era muito menor do que a sua própria. O pescador disse para ele: eu lhe sou devedor de um grande tesouro que tirei da sua casa e agora quero devolvê-lo. Ele foi então dentro da cabana, trouxe uma Bíblia. A mulher do guarda reconheceu imediatamente aquele livro precioso que havia desaparecido misteriosamente. Ela apertou ao coração o velho livro amado e o pescador contou a seguinte história. Se para o guarda-floresta vejo que não me reconheceu, ele fitou o guarda e falou: eu sou o ladrão que tanto trabalho deu. Até que foram apanhados os seus companheiros, fiquei muito encolerizado, eu fiquei com muita raiva do Senhor por causa disso, e eu jurei que ia me vingar. Eu entrei na sua casa naquela tarde, ao escurecer, com o propósito de matar o Senhor, matar a sua família. Eu fiquei escondido, esperando o momento oportuno para realizar meu projeto. Contra a vontade, fui forçado a ouvir a leitura do Salmo 71 em voz alta pela sua senhora. E esse salmo exerceu uma influência maravilhosa sobre mim.
E essa influência, continuou ele dizendo, cresceu mais ao orar ela. Parecia que mão invisível me detinha de cometer o ato que intentava. Formou-se em mim o desejo ardente de ler esse livro. Por muitas semanas eu guardei escondida a Bíblia perto de sua casa, lá no bosque. E a Bíblia se tornou excelente companheiro, e com sua leitura eu pude ver quão grande pecador sou, e que grande Salvador é Jesus Cristo. O mesmo Salvador que perdoou o ladrão da cruz, teve de mim compaixão e me recebeu em seu reino. Deixei então o teatro das minhas façanhas e encontrei aqui emprego de pescador. Como Deus fez de mim uma nova criatura, desejo viver vida nova e minha mulher está me ajudando a servir a Deus. Temos tudo o que desejamos em relação a esta vida e a bênção da esperança de uma vida futura. Tudo isso foi feito pela Bíblia que achei e roubei lá em sua casa naquela noite. O Senhor, meu caro guarda-floresta, confiou nas suas armas e nos seus cães, e eles absolutamente não puderam guardar. Foi somente a palavra de Deus que o guardou de embeber eu em seu corpo a lâmina de uma faca. Foi o mesmo Deus que o guardou aquela noite que o salvou agora nesta guerra. Não me agradeça coisa alguma, mas dê louvores ao Deus misericordioso que por sua palavra salvou o Senhor e também salvou a mim. Que história maravilhosa, como eu disse, o final é surpreendente. Aqui a gente vê como Deus tem poder para transformar até mesmo malfeitores, pessoas que nós damos por perdidas, mas Deus tem poder para transformar. Compartilhe essa história, espalhe o amor de Deus, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você tem algum pedido de oração, coloque aí embaixo também e nós vamos orar por você. Muito obrigado pela sua companhia, foi muito bom ter você aqui no nosso canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima história inspiradora.